Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Alguns dias parecem claros e outros envoltos em névoa. Você acorda, cumpre tarefas, responde mensagens e toma decisões. Mas por dentro sente que está se perdendo. O mundo gira rápido demais e você tenta acompanhar, mesmo sem saber se está indo na direção certa. A verdade é que muitos estão cansados de correr e frustrados por não chegar a lugar nenhum. Vivem cheios de metas, mas vazios de sentido. Falta uma base firme. Falta clareza. E quando a mente está turva, até os melhores planos se tornam confusos. É então que a coragem vira impulso desgovernado ou se esconde atrás do medo, e é aí que surgem os conflitos invisíveis, que são aqueles que ninguém vê, mas que consomem o espírito por dentro. O tempo passa e você percebe que não basta sobreviver, mas que é preciso aprender a enxergar, a escolher com consciência e a agir com inteireza. E esse não é um caminho de fórmulas prontas, mas de princípios que revelam sentido. E quando há sentido, nasce a direção. E onde há direção, nasce a coragem. E tudo começa com uma pausa, uma escolha e uma clareza. Talvez você esteja nesse ponto agora, com o coração pedindo calma e a mente insistindo em continuar sentindo que precisa de algo que ainda não sabe nomear. E é exatamente por isso que este conteúdo foi criado, para oferecer 5 princípios que funcionam como uma bússola firme em meio à neblina. Não são conselhos vazios nem regras distantes da vida real. São atitudes que você pode aplicar a partir de hoje. Cada uma delas nasce da sabedoria prática de quem aprendeu a viver com propósito mesmo diante do caos. Elas não prometem eliminar os desafios, mas te ajudam a atravessá-los com lucidez. Viver com coragem e clareza não significa eliminar o medo ou ter controle absoluto, mas significa tomar decisões alinhadas com o que importa e permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Ao seguir esses princípios, você reconstrói seu centro, e o centro é onde tudo começa a fazer sentido. Essa busca por clareza e coragem nos remete a figuras como Maria Montessori, que, ao longo de sua trajetória, demonstrou a importância de enxergar além da superfície e escutar de verdade antes de agir. Se prepare, porque algo poderoso vai começar. Buscar clareza em um mundo confuso é um ato de coragem silenciosa, e quando todos gritam respostas, poucos escolhem escutar de verdade. A clareza não nasce da pressa, mas da presença. Ela exige pausa, atenção e coragem para enxergar além da superfície. E foi exatamente isso que Maria Montessori demonstrou ao longo de sua trajetória. Nascida na Itália, médica e educadora pioneira, Montessori revolucionou a forma como enxergamos o aprendizado. Em uma época dominada por métodos rígidos e comandos autoritários, ela trouxe uma proposta centrada na observação e no respeito ao ritmo natural de cada criança. Seu olhar era profundo. Ela acreditava que para ensinar era preciso primeiro compreender. E para compreender era necessário ver com atenção e empatia. Sua clareza não vinha do controle, mas da escuta, da conexão com o essencial. E é justamente essa capacidade de enxergar com profundidade antes de decidir que será explorada neste capítulo, porque sem clareza toda coragem se torna risco cego, e sem escuta, nenhuma decisão pode ser verdadeiramente justa. Princípio 1: clareza começa na mente. Buscar clareza em um mundo confuso é um ato de coragem silenciosa, porque quando todos gritam respostas apressadas, poucos escolhem verdadeiramente escutar. A clareza não nasce da velocidade, mas da presença, exigindo pausa, atenção plena e coragem para enxergar além da superfície imediata. Foi exatamente essa postura que Maria Montessori, médica e educadora pioneira nascida na Itália, demonstrou ao longo de sua trajetória, revolucionando a forma como compreendemos o aprendizado e o desenvolvimento humano. Seu olhar era profundamente atento. Ela acreditava que para ensinar era preciso, em primeiro lugar, compreender o indivíduo, e para isso, era necessário observar com atenção detalhada e empatia genuína. Quantas vezes você se cobrou por decisões erradas sem perceber que sua mente já estava esgotada antes mesmo de começar, revelando que a maioria das falhas de julgamento nasce da pura confusão interna, como tentar montar um quebra-cabeça com peças misturadas de várias caixas, onde nada se encaixa e nada faz sentido. Ainda assim, você insiste em buscar respostas rápidas, ignorando o quanto o excesso de estímulos e informações fragmentadas confunde a percepção e obscurece o caminho. A clareza exige uma coragem fundamental para desacelerar e permitir que a mente se organize.
Maria Montessori defendia com convicção que o ambiente molda o pensamento, e essa premissa é universal. Se a mente vive imersa em ruído constante, ela própria se torna barulhenta e caótica. É comum e até natural buscar a clareza em fontes externas, nas opiniões alheias, nas circunstâncias favoráveis e nas respostas prontas oferecidas pelo mundo. No entanto, toda e qualquer resposta externa só adquire valor e sentido verdadeiro quando encontra um espaço interno preparado e receptivo para recebê-la e integrá-la, porque a clareza é, antes de tudo, um estado de ser, não uma informação a ser encontrada. A mente precisa estar presente, atenta ao momento atual e desobstruída das distrações e preocupações excessivas, porque assim como um espelho necessita estar perfeitamente limpo para refletir a imagem com total fidelidade e precisão, a mente também precisa estar alinhada com o agora para perceber a realidade com lucidez e discernimento. Viver com clareza é, portanto, um ato de ação consciente, que parte de uma mente que enxerga a realidade de forma nítida, em vez de ser apenas uma mente que reage impulsivamente aos estímulos externos. Quando você cultiva ativamente esse estado de presença e observação, começa a perceber detalhes e nuances que antes passavam completamente despercebidos, revelando um novo nível de compreensão sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor, um estado de consciência expandida. Durante muito tempo, você provavelmente tentou decidir e se mover com base nas expectativas dos outros, escolhendo caminhos por mera conveniência ou mantendo rotinas e hábitos que não conversavam, de fato, com o que você verdadeiramente sentia em seu íntimo. Essa é a dolorosa consequência de quem se afastou da própria clareza, manifestando-se no tédio sem explicação aparente, na irritação constante e persistente, e na sensação avassaladora de estar sempre devendo algo a si mesmo, de não ser suficiente. Maria Montessori ensinava que o desenvolvimento saudável e autêntico de qualquer ser humano nasce da liberdade combinada com responsabilidade. A liberdade verdadeira, contudo, só é plenamente possível quando você vive em profundo alinhamento com aquilo que é genuíno e verdadeiro para si, cultivando uma autenticidade inegociável em cada passo. A mente, quando aflita e sobrecarregada, tende a criar complexos labirintos internos, revisitando incessantemente o passado com arrependimento, antecipando o futuro com ansiedade e perdendo-se na vã tentativa de controlar o incontrolável. No entanto, quando você escolhe conscientemente respirar fundo, observar seus pensamentos sem julgamento e silenciar o ruído externo, algo verdadeiramente mágico e transformador acontece. Os pensamentos começam a se organizar de forma natural. O corpo relaxa profundamente e uma centelha de clareza, antes escondida, começa a surgir e a se expandir. Não é um raio de sol que irrompe de uma vez em sua totalidade, mas sim um feixe de luz que cresce gradualmente, alimentado e fortalecido a cada gesto consciente que você escolhe realizar, guiando você suavemente. A clareza vem dessa escuta profunda e atenta do seu eu interior. Ela não cobra perfeição instantânea, apenas exige presença e persistência. É na repetição de escolhas conscientes, mesmo as pequenas do dia a dia, que a mente aprende e se treina para se alinhar progressivamente com a realidade e com seu propósito mais elevado. Imagine uma trilha em meio a uma densa floresta. Pela manhã, a neblina cobre tudo, e você caminha com extrema cautela, sem conseguir ver muito além do próximo passo imediato. Com o tempo, o sol começa a surgir, dissipando a névoa, e a trilha se revela em sua totalidade. O que parecia confuso e incerto se torna clara e definida. Assim é a clareza na mente. No início, tudo é dúvida e incerteza, mas à medida que você se conecta consigo mesmo, o terreno se estabiliza, e você passa a perceber que a resposta não está no fim da estrada, mas na forma como você escolhe caminhar, com intenção e presença. Agora que compreendemos como a clareza nasce na mente, um alicerce fundamental para nossa jornada, vamos descobrir no próximo princípio como a verdade simplifica esse caminho, eliminando o peso do disfarce e fortalecendo nossas decisões de forma genuína e duradoura. Princípio 2. A verdade simplifica o caminho. Há um momento em que você percebe um cansaço profundo, que não vem do excesso de atividades, mas da exaustão de manter verdades que já não servem mais. Viver tentando sustentar aquilo que não condiz com sua essência consome uma quantidade imensa de energia vital, distorce sua percepção da realidade e enfraquece diretamente suas decisões mais importantes. Muitas vezes, a confusão interna que você sente é resultado da incessante tentativa de manter aparências, de agradar a todos ao seu redor e de sustentar um papel que, no fundo, já expirou e não lhe pertence mais.
Contudo, a clareza verdadeira jamais floresce no solo da mentira ou da dissimulação. Ela exige, acima de tudo, a verdade como alicerce. E a verdade, em sua essência, simplifica o caminho de forma radical, porque elimina o peso esmagador do disfarce e das pretensões, liberando sua energia para o que realmente importa. Maria Montessori, com sua profunda sabedoria, afirmava que o ser humano, desde a mais tenra idade, já sabe o que sente e o que necessita, mas muitas vezes o que falta é um ambiente que permita essa expressão autêntica e livre. O mesmo princípio se aplica diretamente a você e à sua jornada. Quando você escolhe olhar para sua verdade interior sem julgamento, com aceitação plena, o caos interno começa a se organizar espontaneamente, e com isso, sua mente se torna mais leve, seu coração mais livre e suas escolhas, por consequência, mais justas e alinhadas. Não é a quantidade excessiva de opções que complica a vida e as decisões, mas sim a ausência de uma conexão profunda e sincera com aquilo que é verdadeiro em seu ser. E o verdadeiro, em sua simplicidade, é sempre puro e descomplicado. Você não precisa ter todas as respostas ou saber tudo para seguir em frente com confiança. Você precisa apenas ser honesto e íntegro com aquilo que já sabe e sente em seu íntimo. Às vezes, a clareza que tanto busca está ali, evidente diante dos seus olhos, mas você resiste em aceitá-la, porque aceitar essa verdade significa, invariavelmente, que você precisará mudar. E mudar, inegavelmente, desperta o medo e a incerteza. Contudo, quando a verdade é persistentemente evitada ou ignorada, ela retorna de forma implacável, manifestando-se como angústia e desconforto internos. Nenhuma escolha que é feita sob o jugo da angústia consegue, de fato, gerar paz duradoura. O caminho da vida só se alinha e se harmoniza quando a verdade em suas bases. E a verdade, quando acolhida com genuína coragem e abertura, tem o poder transformador de simplificar tudo o que parecia complexo. Ela, a verdade, revela claramente o que precisa permanecer em sua vida, o que deve ser deixado para trás e o que necessita ser profundamente transformado para seu crescimento. Maria Montessori enxergava essa dinâmica nas reações mais sutis e espontâneas das crianças. Quando eram tratadas com verdade e respeito incondicional, elas floresciam em sua liberdade e potencial. A mesma lei fundamental se aplica à sua alma. Tratar-se com verdade é permitir-se florescer plenamente. É ter a coragem de dar nome ao que dói em seu interior, igualmente importante, ao que pulsa com vida e propósito. Quando você finalmente para de fugir da sua própria verdade, descobre, com surpresa e alívio, que o caminho que tanto buscava estava ali o tempo todo, apenas coberto por camadas espessas de medo, expectativas alheias e disfarces. A clareza que você busca desesperadamente começa a emergir no momento em que você aceita plenamente aquilo que já é em sua essência. E essa aceitação nem sempre exige grandes e dramáticos movimentos ou rupturas. Às vezes, é uma decisão silenciosa e íntima, um reconhecimento profundo, um basta firme, um sim convicto, ou um simples gesto de alinhamento com sua essência mais pura. Nesse instante preciso, a mente se alinha, o corpo respira com mais leveza e a vida inteira muda de tom e de direção, para melhor. A verdade, quando acolhida com coragem, tem o poder inerente de redesenhar completamente caminhos antes travados e de libertar escolhas que estavam paralisadas pelo medo ou pela indecisão. Agora, imagine o que acontece quando a clareza da verdade, essa força libertadora que você começa a dominar, encontra a coragem inabalável de ser sustentada e defendida, mesmo em meio às mais intensas pressões e ruídos externos. Esse é exatamente o tema central do nosso próximo princípio, que aprofundará a compreensão de que a coragem real não é um impulso cego, mas uma escolha consciente e deliberada, feita com sabedoria e intenção. No próximo tópico, vamos explorar como reconhecer o medo, dar a ele um nome e encará-lo de frente é o primeiro passo para vencê-lo, porque só se vence aquilo que se tem a coragem de olhar diretamente. Princípio 3. O medo precisa de nome para ser vencido. Desde cedo, você aprendeu a esconder o medo, disfarçando-o com sorrisos forçados, empurrando-o para longe com uma produtividade incessante ou abafando-o com uma série de distrações. No entanto, o medo não desaparece por ser ignorado. Ele simplesmente muda de forma, transformando-se em irritação constante, cansaço inexplicável e, frequentemente, em uma paralisia que impede o progresso. Quanto mais você tenta evitá-lo ou suprimi-lo, mais ele se espalha sutilmente por todas as áreas da sua vida.
A coragem verdadeira não nasce da negação do que se sente, mas do encontro íntimo com essa emoção. Somente é possível agir com firmeza e propósito quando se reconhece o que realmente está presente dentro de si, porque o medo precisa ser nomeado e confrontado. Apenas aquilo que tem um nome definido pode ser verdadeiramente enfrentado, e quando você o encara com presença e consciência, descobre que a força não está em eliminá-lo por completo, mas sim em atravessá-lo com um novo nível de percepção e clareza. É um equívoco comum imaginar que pessoas corajosas não sentem medo. A verdade é que elas aprenderam a escutá-lo atentamente e a compreendê-lo. O medo, embora desconfortável e muitas vezes doloroso, também atua como um poderoso mestre. Ele tem a capacidade de revelar seus apegos mais profundos, apontar suas feridas ainda abertas e escancarar os limites que você teimosamente tenta ignorar em sua jornada. Fugir do medo é, no fundo, fugir de si mesmo e de uma parte essencial da sua experiência humana. Contudo, quando você se aproxima dele com respeito e curiosidade, algo verdadeiramente poderoso e transformador acontece. O medo, então, deixa de ser um algoz para se tornar um mestre, não um que grita e impõe, mas um que revela verdades com sutileza, mostrando onde reside sua autenticidade, o que precisa ser transformado e onde você tem potencial para crescer e se expandir. Maria Montessori acreditava profundamente que o aprendizado mais profundo e significativo começa pela observação atenta, e essa mesma premissa é válida para o seu universo interior. Observar seu medo com calma e sem julgamento permite que você entenda suas raízes mais profundas. Permite compreender o que ele tenta proteger dentro de você, o que ele tenta evitar a todo custo, principalmente, o que ele teme perder. É justamente nesse gesto de escuta interna e de aceitação que nasce a coragem verdadeira. Não se trata daquela coragem explosiva que tenta dominar tudo e a todos, mas sim da coragem firme e resiliente que caminha lado a lado com a vulnerabilidade, reconhecendo-a como parte da força. Essa coragem genuína tem o poder de transformar, porque ela acolhe suas imperfeições, sustenta suas fraquezas e fortalece sua presença no mundo, tornando-a mais autêntica e inabalável. Toda vez que você age sem ter clareza do medo que carrega consigo, corre o risco iminente de reagir impulsivamente, sem discernimento. E o impulso, mesmo que bem intencionado em sua origem, pode causar danos profundos, tanto a si mesmo quanto aos outros. A coragem, para ser verdadeiramente construtiva e eficaz, precisa ser acompanhada de uma consciência aguçada. Você precisa saber exatamente o que está enfrentando, mais importante ainda, o porquê de cada uma das suas escolhas. Quando o medo não é nomeado e reconhecido, ele domina silenciosamente, exercendo um poder invisível sobre suas ações. Mas quando ele é reconhecido e encarado, ele cede espaço para a ação consciente e intencional. Nomear o medo é como acender a luz em um quarto escuro, onde o que antes assustava na penumbra, agora se mostra como realmente algo humano, acima de tudo, superável. A verdadeira coragem, portanto, não é a ausência total de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. É a firmeza inabalável que nasce quando você compreende que o medo é uma parte intrínseca da experiência humana, mas que ele não precisa, de forma alguma, guiar suas decisões ou paralisar seu caminho. É o momento em que você olha para aquilo que mais te paralisa e, com uma determinação silenciosa, diz para si mesmo: eu vou assim mesmo. Essa decisão fundamental não necessita de plateia ou de aplausos externos. Ela acontece no silêncio profundo da alma, no seu íntimo. E é justamente ali, nesse santuário silencioso, que nascem as maiores e mais significativas revoluções internas, porque é nesse espaço que a verdade encontra o terreno fértil e seguro para florescer e se manifestar plenamente em sua vida. Quando você reconhece o medo sem se entregar a ele, sem se deixar consumir por sua influência, encontra uma força e uma resiliência que não provém do esforço extenuante ou da autodisciplina rígida, mas da autenticidade pura e de uma conexão profunda com o seu ser. Você aprende a caminhar com firmeza e propósito, mesmo que ainda esteja tremendo por dentro, pois entende que a vulnerabilidade é uma faceta da sua força. E é exatamente esse tipo de coragem, a que se sustenta na autenticidade e na consciência, que dá profundidade e significado às suas escolhas, tornando-as duradouras e impactantes. Agora que você já sabe que o medo precisa de nome para ser vencido,
e que a coragem não é ausência, mas ação. Vamos avançar para o próximo princípio, que revela que a coragem real não é um impulso cego e irrefletido, mas sim uma escolha consciente e deliberada, feita com sabedoria e intenção em cada passo da sua jornada. Princípio 4. Coragem é escolha, não impulso. Durante muito tempo, acreditou-se erroneamente que a coragem era sinônimo de reação rápida e imediata, e quanto mais velozmente alguém respondia aos desafios ou provocava confrontos, mais corajoso parecia ser. No entanto, essa pressa e essa impulsividade, muitas vezes, eram apenas uma forma de defesa, uma tentativa desesperada de não se sentir vulnerável ou exposto. E com o passar do tempo, esse comportamento impulsivo transformou-se em um padrão arraigado em muitas vidas. Você pode ter começado a agir sem pensar nas consequências, a responder sem a devida reflexão e a se mover pela vida sem uma direção clara e definida. Foi então que, inevitavelmente, veio a queda, discussões desnecessárias, decisões apressadas e superficiais, e caminhos tomados por puro orgulho, em vez de serem guiados pela verdade interior. A coragem que nasce do impulso reativo não constrói nada sólido. Somente a coragem que emerge de uma escolha consciente e deliberada tem o poder real de transformar. Essa escolha consciente, que é a verdadeira essência da coragem, exige um nível significativo de maturidade e discernimento. É fundamental observar o cenário com atenção plena, reconhecer os sentimentos que surgem sem julgamento, e só então, decidir com firmeza e convicção. A verdadeira coragem, diferentemente do impulso, não tem pressa. Ela espera pacientemente o momento certo, observa os desdobramentos com calma e, finalmente, escolhe o melhor caminho. Isso acontece porque a coragem autêntica compreende que cada decisão tomada molda progressivamente o caminho da vida, e moldar algo com solidez e propósito exige tempo e dedicação. Coragem não é uma explosão momentânea de bravura, é sustentação contínua. Não é um grito desesperado, é permanência resiliente. É a escolha firme e inabalável de seguir o que se acredita ser certo, mesmo quando todas as circunstâncias ao redor empurram na direção contrária, exigindo força, acima de tudo, uma consciência aguçada. Maria Montessori, com sua profunda visão sobre o desenvolvimento humano, ensinava que o aprendizado e o crescimento autêntico acontecem de forma mais eficaz em ambientes que favorecem e estimulam escolhas conscientes. Ela acreditava firmemente que é no silêncio interior e na liberdade de expressão que as decisões mais verdadeiras e alinhadas com a essência florescem. A mesma lógica se aplica diretamente à vida interior de cada um, quando você escolhe silenciar o ruído externo e as pressões sociais, e dedica-se a escutar sua verdade mais profunda, fazendo escolhas com base no que realmente importa para você, sua vida começa a se alinhar de forma orgânica e harmoniosa com sua verdadeira essência. Essa coragem que nasce da escuta e da autoconsciência é a que sustenta seus dias com integridade, permitindo que você viva de forma coerente com seus valores. Agir puramente por impulso é render-se à reação, permitindo que circunstâncias externas ditem seus passos. Agir por escolha consciente, por outro lado, é construir ativamente a direção da sua própria vida, assumindo o controle do seu destino. Pode parecer uma diferença pequena à primeira vista, mas o impacto é imenso e transformador. Quando você começa a tomar decisões com base no que é essencial para você, passa a viver com muito mais firmeza, propósito e autoconfiança. Até mesmo as escolhas que antes pareciam simples ganham uma nova profundidade e significado. Um não dito com respeito e clareza, um sim sustentado com presença e convicção, ou uma pausa deliberada antes de dar uma resposta. A coragem, nesse processo, deixa de ser vista como uma força bruta e cega e se transforma em um profundo alinhamento interno, um modo completamente novo de existir no mundo. Esse novo modo de existir e agir com coragem exige prática constante, porque os velhos impulsos e padrões reativos vão, inevitavelmente, insistir em retornar e tentar desviar você do seu caminho. No entanto, a cada vez que você escolhe agir com presença e consciência, mesmo que a decisão seja difícil ou desconfortável, você fortalece progressivamente sua base interna e sua resiliência. E com o tempo, essa escolha consciente e repetida se torna um hábito enraizado, um hábito que verdadeiramente liberta você das amarras do impulso, que guia seus passos com sabedoria e que inspira não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor a buscarem sua própria autenticidade.
No próximo princípio, vamos ver como essa coragem consciente se une à clareza para gerar decisões que expressam sua inteireza, porque é exatamente aí que sua presença se transforma em um legado silencioso e poderoso. Princípio 5. Viver é decidir com inteireza. A grande virada acontece em sua jornada quando você finalmente percebe que não precisa mais dividir sua vida entre o que sente verdadeiramente e o que realmente faz, buscando uma harmonia entre os dois. Viver é decidir com autenticidade plena, onde cada escolha não nasce da pressa imposta pelo exterior ou do medo que tenta paralisar, mas sim de uma profunda conexão com o que realmente importa para sua essência. Você deixa de agir primariamente para se proteger de ameaças externas e passa a se mover para expressar quem você realmente é em sua totalidade, com sua verdade inegociável. E essa mudança de perspectiva transforma até as escolhas que antes pareciam as mais simples. Uma palavra que você deixa de dizer por genuíno respeito, um pedido que você finalmente faz por coragem, ou um limite que você estabelece com firmeza e clareza. Tudo isso passa a ser um sinal evidente de presença, de consciência e de integridade em sua vida. A clareza, esse princípio que você tem cultivado, te mostra o que está em jogo em cada situação, revelando os caminhos e as consequências. A coragem, por sua vez, te permite enfrentar os desafios e obstáculos que surgem em sua trajetória, sem desviar ou recuar. E a autenticidade, essa força interior, te mantém completamente inteiro e coeso diante de cada escolha que se apresenta, por mais complexa que seja. Nesse ponto da jornada, não importa mais a velocidade frenética do mundo exterior ou as expectativas alheias. O que realmente importa é o seu compasso interno, o seu ritmo verdadeiro e autêntico. E quando você se alinha a ele, o medo que antes o aprisionava perde seu poder, a dúvida enfraquece e a paz interior cresce exponencialmente, porque agora você vive com base em sua própria verdade e não nas expectativas impostas de fora. Essa liberdade recém-descoberta muda tudo. Essa liberdade não é a de fazer o que quiser sem responsabilidade, mas sim a profunda liberdade de viver o que realmente faz sentido para você, o que ecoa com sua alma e seus valores mais caros. Transformar-se não é abandonar quem você era no passado, mas sim escolher conscientemente quem você decide continuar sendo no presente e no futuro, em um processo contínuo de evolução. E essa escolha transformadora acontece, de forma marcante, quando você enfrenta os mesmos obstáculos de antes, mas responde a eles de uma maneira fundamentalmente diferente. A crítica que antes te feria profundamente agora te ensina valiosas lições. O erro que antes te paralisava agora te fortalece com sabedoria. A dúvida que antes te travava agora te convida a refletir e a buscar novas perspectivas. Tudo ao redor continua acontecendo da mesma forma, o mundo segue seu curso, mas por dentro, algo crucial mudou em você. Porque agora você não busca mais agradar a ninguém, mas busca a coerência e a integridade em suas ações. Essa coerência profunda que você almeja exige prática constante e dedicação, porque ela não nasce pronta, não é um dom inato. Ela é construída pacientemente, dia após dia, nas pequenas atitudes que ninguém vê, nos momentos silenciosos de reflexão e decisão. Um silêncio bem colocado que fala mais do que 1000 palavras. Um não dito com amor e clareza, protegendo sua energia. Um sim sustentado com verdade e presença, honrando seus compromissos. Essas atitudes simples, mas poderosas, constroem progressivamente seu caráter e fortalecem sua essência. E pouco a pouco, quase imperceptivelmente, você vai se tornando um exemplo para os outros, não por buscar reconhecimento ou querer explicitamente inspirar, mas por viver com uma integridade inabalável e autêntica. Quem age assim transforma o ambiente ao redor, impacta positivamente relações e revoluciona rotinas. E essa transformação não é barulhenta ou dramática, ela é constante e persistente. É na constância dessas escolhas conscientes que você confirma sua inteireza e a solidez do seu caráter. A cada passo consciente que você dá, você reafirma para si mesmo e para o universo que não está mais agindo por impulso reativo nem reagindo por medo, mas sim escolhendo com base em princípios sólidos e valores inegociáveis. E essa postura te dá uma força interior imensa, porque não há nada mais poderoso e libertador do que saber que sua vida está sendo construída e moldada com base na verdade mais profunda que você escolheu seguir e honrar.
Agora que os 5 princípios foram revelados, e você compreende a clareza na mente, a verdade no caminho, o nome do medo, a coragem como escolha e a inteireza na decisão, vamos reunir todos esses aprendizados em uma conclusão que convida à ação e consolida essa jornada transformadora de clareza e coragem, inspirando você a viver sua verdade. Você chegou até este ponto da jornada porque algo profundo dentro de você reconheceu o valor intrínseco de cada passo dessa caminhada, talvez impulsionado pelo cansaço de se perder no incessante barulho do mundo externo, ou pela intuição de que era o momento certo para reencontrar seu centro e seu propósito. E agora, depois de caminhar cuidadosamente pelos 5 princípios revelados, algo fundamental ficou inegavelmente claro: viver com clareza e coragem não é uma utopia distante ou um ideal inatingível, mas uma prática diária completamente possível, uma decisão constante que pode ser renovada a cada amanhecer. Você não precisa controlar absolutamente tudo ao seu redor. Sua missão é simplesmente estar presente de forma autêntica, escolher com inteireza de espírito e agir sempre com a verdade. E a cada escolha consciente, você reforça e consolida o caminho que constrói quem você verdadeiramente deseja ser. Esses 5 princípios não possuem magia inerente, mas são extraordinariamente poderosos, e sua força reside precisamente nisso. Eles funcionam plenamente quando você os aplica de forma consistente, quando os transforma em ações concretas no seu dia a dia. Você tem a liberdade de voltar à sua rotina habitual como se nada tivesse acontecido, permitindo que a inércia do passado o guie, ou pode, neste exato momento, decidir viver de uma maneira diferente a partir de agora. Essa escolha implica observar mais antes de reagir impulsivamente, dar nome e acolher sinceramente o que sente em seu íntimo, reconhecer e abraçar os próprios medos, e parar definitivamente de agir movido apenas por impulso. Acima de tudo, significa sustentar sua verdade mais profunda, mesmo quando ela for silenciosa, e desafiar as expectativas externas. Clareza e coragem não são dons reservados a uma elite privilegiada ou a poucos escolhidos. São, na verdade, posturas que qualquer pessoa pode cultivar e desenvolver, inclusive você, inclusive hoje, inclusive neste exato momento. Tudo o que você precisa para iniciar essa transformação já reside dentro de você. Só precisa ser lembrado, ativado e vivenciado em sua plenitude. E é este o convite final e derradeiro. Não permita que este conteúdo seja apenas uma fonte de inspiração passageira. Deixe que ele seja verdadeiramente transformador. Coloque-o em prática diária, leve-o para cada aspecto da sua vida, e torne-se um exemplo vivo e brilhante do que acabou de aprender. Gostou do conteúdo? Então não guarde isso só para você. Compartilhe com quem precisa reencontrar o próprio centro. Curta, comente, se inscreva no canal e escreva nos comentários: escolho viver com clareza e coragem. Isso vai fortalecer sua decisão e inspirar outras pessoas. Que essa jornada continue além deste vídeo e que esses princípios acompanhem seus dias e guiem seus passos, e que mesmo nos momentos difíceis você se lembre que é possível permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor convida à dispersão. Mesmo quando o medo bate à porta e mesmo quando a pressa tenta te empurrar porque você já sabe o caminho. E agora carregue a bússola. Continue. Persevere. E inspire. Torne-se inabalável. E até o próximo conteúdo.